Paz seja com todos, meu nome é Casey Batista e eu falo com você aqui do canal É Tempo de Saber. No vídeo de hoje, meu irmão, nós vamos estar tratando de assuntos que são as tribulações, as dificuldades e os desertos que se passam na vida do crente. Nós vamos discutir por que isso acontece com os crentes e, além disso, nós vamos falar como sair dessas situações, o porquê que nós passamos por essas situações. Então eu te garanto que a sua visão e a sua vida será mudada e edificada através do conteúdo desse estudo. Então assista o vídeo até o final e não deixe de se inscrever se não for inscrito, amém? Bora pro estudo. Então, começando mais um estudo com os irmãos, hoje nós vamos estar falando sobre tomar o reino dos céus. E nós vamos estar tratando deste conceito num contexto tribulacional. Nós vamos estar falando hoje ali do livro de Daniel, capítulo de número 3, onde nós vemos uma representação da tribulação naquele estado ali onde nós encontramos o evento da fornalha de fogo ardente. Então, através desta fornalha, nós vamos aprender sobre as tribulações que vêm sobre nossa vida. Nós vamos aprender como sairmos dela, nós vamos aprender a necessidade dela. Então, meus irmãos, eu não vou poder estar fazendo a leitura porque precisa ler o capítulo de Daniel 3 inteiro, mas vamos fazer um resumo. Eu sugiro aos irmãos que leia, porque é muito revelador esse capítulo. E o que acontece ali em Daniel capítulo de número 3? O rei Nabucodonosor, ele resolve levantar uma estátua de ouro. Eu coloquei representado aqui, mas era uma estátua de ouro por inteiro. E o que acontece? Ele manda chamar todos os povos de todas as línguas e todas as nações. E no meio desses povos estão os judeus que foram levados cativos para a Babilônia. E todo o povo ali é ordenado a adorar a imagem de Nabucodonosor. Porém, no meio do povo de Deus, onde todos ali se ajoelharam perante a estátua e prestaram adoração, 3 homens, eles decidem não fazer isso, que é Sadraque, Mesaque e Abednego. E o que acontece? O rei fica irado porque eles não adoram a sua imagem. E ele manda que aqueles homens sejam jogados dentro da fornalha de fogo ardente, que é aquecida 7 vezes mais. E o que acontece? Os homens, eles negam sua própria vida. Eles falam: "Ô rei, se o nosso Deus, que é poderoso o suficiente, ele quiser nos livrar, ele nos livrará. Mas se ele não quiser, mesmo assim nós não nos dobraremos à sua imagem, nós não adoraremos a sua imagem, e nem os seus deuses." Então Deus se agrada desses homens de uma forma muito grande, a ponto do próprio Deus sair das regiões celestiais, ali numa aparição teofânica, e entrar dentro da fornalha com eles. Então nós vamos aprender aqui nesse estudo que as fornalhas da nossa vida, onde nós passamos, Deus, ele se apresenta e está conosco. Então a fornalha, ela não é para acabar conosco, mas ela é para experimentar a nossa fé. Então, meus irmãos, já vou começar aqui, já que eu expliquei, dei um resumo, mas leia o capítulo 3 de Daniel, por favor. O conceito de tribulações. A fornalha é a tribulação em nossas vidas, porém jamais será o destino final. Apenas faz parte do percurso, afinal é necessário o fogo para refinar o ouro. Então a fornalha, ela serve para nos refinar. A fornalha, ela pode parecer destruidora em nossas vidas, ela pode parecer aquele momento terrível, sabe? O dia mau, quando o dia mau chega na sua vida, quando o desemprego chega na sua vida, a enfermidade, quando as contas, tudo aquilo que pode ali atrapalhar você de certa forma, acabar com sua vida, você pensa desse jeito, de forma drástica, às vezes ela serve para nos refinar e não para nos destruir. Então, seguindo aqui a leitura, repare, em Daniel capítulo de número 3, vemos uma representação clara do que é a tribulação. Vemos o povo de Deus ser submetido a ela e poucos se mantendo fiéis até o fim. Então, há a necessidade de se manter fiel em meio às tribulações. A tribulação, ela vem para todos. A tribulação, ela chega na vida de todo o crente. Mas o que acontece? É preciso se manter fiel.
Então, meu irmão, a provação nada mais é do que um chamado para nós sermos coparticipantes do sofrimento de Cristo. E é por isso que eu coloquei essa referência para os irmãos. Deixa eu abrir aqui. Referência que nos diz assim: amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vós para vos provar. Quando Pedro está falando isso aqui, ele está relacionando o fogo com a provação, com a fornalha ali de Daniel 3. Então, olha, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando que a fornalha não é nada estranho, não é nada novo. A provação, ela não é novidade na vida do cristão. Ela faz parte da vida do cristão, porque ela tem um propósito. Então, olha, mas se alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês se alegrem com grande abundância. Então, meus irmãos, olha para você ver. Pedro ele está nos falando aqui que nós temos que ser participantes, coparticipantes do sofrimento de Cristo. Tem pessoas, tem cristãos que eles querem ser coparticipantes somente no reino, somente na glória, somente na riqueza, somente na herança. Porém, nós temos que aceitar ser coparticipantes do sofrimento de Cristo também. Olha o sofrimento que Cristo passou em sua vida. Cristo ele foi um homem ali que ele era rejeitado. Você já parou para pensar? Cristo ele vivia de favor na casa de Pedro. Em muitas ocasiões nós vemos isso na Bíblia. Ele não tinha onde repousar a sua cabeça. Ele era julgado, ele era criticado, ele foi açoitado, ele foi ali transpassado, ele foi crucificado, ele foi morto. Por que nós não podemos então passar por tribulações semelhantes? Nós temos que ser coparticipantes também no sofrimento. Não só pensar que nós somos ali os herdeiros eleitos, escolhidos para a vitória. Nós somos escolhidos para a vitória. Mas durante essa trajetória que nós chamamos de vida, nós participamos sim do sofrimento de Cristo. Amém, meus amados? Então, os irmãos veem, o crente ele não está livre de tribulações em sua vida. Em toda a Bíblia e na história vemos os homens de Deus ou a igreja sofrendo tribulações, mas jamais vemos a Deus deixar com que passassem sem a tua presença. Então não interessa quantas vezes passamos por dificuldades e por tribulações, nós sempre iremos contar com a presença do Altíssimo. E detalhe, a provação jamais deve ser maior que a nossa fé. Então nunca se esqueça disso. A provação ela vem, mas jamais ela pode ser maior que a nossa fé, porque Deus ele pensa nesses detalhes. Tanto é que eu separei outra referência aqui para os irmãos, que nos diz assim, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então, Deus, Ele jamais permite que nós sejamos tentados, que nós sejamos atribulados maior do que nós somos capazes de suportar. Então, se a dificuldade chega na sua vida, Deus sabe que essa dificuldade ela não é maior que a sua fé. Deus sabe que a sua fé ela pode se mostrar muito maior e você vai passar por isso. Então nós vemos que a fornalha, o conceito de fornalha, ele jamais é para quê? Para nos diminuir, mas na verdade ele é para nos experimentar, para nos provar, para ver se nós temos fé o suficiente que seja maior do que as tribulações, porque Deus ele jamais manda uma tribulação maior do que aquela que nós somos capazes de suportar. Então vejamos, olha, a necessidade da fornalha. Deus permite a fornalha para que sejamos forjados e tratados. Geralmente o fogo está relacionado ao juízo e à punição. Quando Nabucodonosor ele manda os seus homens pegarem aqueles 3 jovens e jogarem dentro da fornalha, ele simplesmente estava considerando um juízo, ele estava julgando. Porém, para aqueles 3 homens, isso não era juízo. Repare por quê? Mas para aquele que crer, o fogo serve para a purificação. O ourives precisa levar ao fogo o ouro para retirar toda a impureza.
até ficar o ouro puro. Assim Deus se faz ourives em nossas vidas e também usa as fornalhas do mundo para nos purificar, retirando de nós e também de todo o seu povo as contaminações. Com Ananias, Misael e Azarias, vemos uma fé pura e ao redor um povo sem fé e repleto de impurezas. Então, meu irmão, as provações, elas servem, sabe para quê? Para medir a nossa fé. Repare aqui que eu coloquei a palavra ourives. Quem é esse? Quem trabalha com ouro. E o que ele faz? Ele pega o ouro e ele lança no fogo. O ouro ele derrete. Quando ele é lançado, ele vai daquela forma que é encontrada na natureza. É encontrada ali aquelas pepitas, mas elas estão cheias de impureza. Tem outros metais, tem sujeira, tem pedras e tem terra. Mas o que Deus precisa? Ele precisa do ouro puro. Então, quando Deus pega e lança esses 3 jovens na fornalha, o que está acontecendo? Ele está lançando ali para separar. Esses 3 estavam separados do restante do povo que estava contaminado. Ele estava mostrando que aquele que tem fé, aquele que honra o nome do Senhor, esse não é destruído, esse não é julgado, esse não é punido. Esse simplesmente ele está sendo ali purificado. Então nós não somos julgados quando a tribulação chega em nossas vidas. Nós estamos sendo purificados, nós estamos sendo separados. Então, outro texto que eu quero ler com os irmãos está em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 6 e 7, que nos diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Então reparem, olha o que o texto está dizendo, que às vezes nós precisamos sim ser entristecidos pelas provações. Quem fica alegre em meio à provação? Quem fica alegre em meio à tribulação? Ninguém fica alegre, nós nos entristecemos, nós nos abatemos, nós às vezes pensamos que nós não vamos suportar, nós pensamos que a nossa fé ela jamais vai florescer para nós sairmos daquilo. Mas o texto está falando, às vezes nós precisamos ser um pouco entristecidos. Mas para quê? Para que fique comprovado que a nossa fé ela é muito mais valiosa do que o ouro. Então, a provação ela serve para provar a nossa fé e comprovar a nossa fé. Nas dificuldades, nossas ações testemunharão a nosso respeito. Lembra-se que Jó, por sua vida, foi exemplo? E é em meio ao deserto que o reino dos céus é tomado. Então, olha, lembra da vida de Jó? Jó, ele foi tentado, ele foi humilhado, ele foi massacrado, mas ele jamais deixou que a sua fé diminuísse perante Deus. Ele sempre mostrou ali com suas atitudes que ele era realmente um servo de Deus. Então nós temos que fazer da mesma forma. Então eu quero dizer para você, deserto é lugar de provação. Ninguém vai para o deserto para ser feliz. Lembra quando o povo saiu lá do Egito e foi para o deserto e eles começaram a questionar Moisés, mas você nos tirou do Egito e agora nós vamos aqui morrer em meio ao deserto? Então o povo estava o quê? Lamentando porque estava no deserto, né? Então nós vemos que o deserto é o lugar onde as pessoas elas vão para sofrer, porém é no deserto que nós tomamos o reino dos céus. Vamos ler então aqui em Mateus 11, 12 e vamos ver, olha o que Jesus fala sobre o deserto. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é o maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Então, você acha que Jesus ele está falando aqui de força física? Não, ele está falando do que nós tratamos a todo instante aqui. Ele está falando da força da nossa fé.
Ele está falando da nossa capacidade de superação. Ele está falando da perseverança que Sadraque, Mesaque e Abednego tiveram em recusar suas próprias vidas. O que eles fizeram? Eles falaram: rei, se você quiser, o Senhor vai nos lançar na fogueira, o Senhor vai nos matar, mas o nosso Deus, ele é poderoso o suficiente para nos livrar. Mas se ele não nos livrar, mesmo assim continuaremos servindo ao único Deus vivo. Então Jesus está falando a mesma coisa aqui. Que ele está dizendo? O reino dos céus, ele é o quê? Tomado à força. Não existe tomar o reino dos céus de qualquer maneira. Não existe tomar o reino dos céus sem luta e sem batalha. Tem pessoas que pensam que está tomando o reino dos céus simplesmente, às vezes, indo na igreja 3 vezes por semana. Pensa que está tomando o reino dos céus, às vezes negando ali, só porque deixou de cometer um pecado, alguma coisa, está tomando o reino dos céus. Não, tomar o reino dos céus é colocar força, é mostrar que a sua fé está em dia, é mostrar que você está pronto para a batalha, é mostrar que você é capaz de manter-se de pé, mesmo diante das maiores dificuldades. Então, isso é tomar o reino dos céus à força. E qual a vantagem de nós tomarmos o reino dos céus? É que nós seremos consolados e guardados pelo nosso Deus. Então olha para você ver, independente da fornalha ou do deserto, há necessidade de perseverança, pois quanto maior é a fé, mais próximo estamos de Deus. Pois Ananias, Misael e Azarias, pela fé recusaram a própria vida e assim atraíram a presença de Deus. Então nós vemos aqui o quê? Que a perseverança, ela resulta na herança. Grave essa palavra. A perseverança, ela resulta na herança, porque todo aquele que persevera até o fim, acontece o quê? Ele é salvo. Então, todo aquele que segue a sua carreira até o fim, há salvação para ele. Então, repare o que Tiago fala para nós aqui na palavra. Olha, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Então, repare, a perseverança, ela gera o quê? Coroa da vida. A perseverança gera o quê? Atrair a presença. A perseverança, ela nos retira da fornalha. Você acha que sem perseverança, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles teriam passado pela fornalha ali ilesos? Não, eles teriam feito o quê? Se dobrado a imagem da besta que está representada ali em Nabucodonosor. Mas não, o que eles fazem? Eles perseveram. Então eles mostram que a perseverança é capaz de mudar a trajetória, é capaz de mudar o destino. Lembre-se, a fornalha, a tribulação, a tentação, ela não é o destino, ela é apenas parte do percurso. Então o crente não tem promessas de facilidades na sua vida corruptível, mas tem promessas de vida eterna. Quando este olha para Deus e não para o mundo, pois tudo o que passamos aqui, seja tribulação, seja deserto, não é nada comparado ao que Deus reservou para os que o amam. Então, quando nós amamos a Deus e nós provamos com nossa vida, com as nossas ações, que nós amamos a Deus, o que acontece? Nós somos separados para a eternidade. Você acha que as tribulações que nós passamos aqui é alguma coisa comparado com o que Deus reservou para nós? Então olhe para você ver. O homem, ele tem uma vida que talvez chegue ali aos 90 anos, se ele tiver, digamos assim, muita sorte. O que é 90 anos sofrendo comparado com uma eternidade ao lado do eterno? Não é nada. Então isso aqui é passageiro, a luta é passageira, a fornalha é passageira, o deserto, isso é passageiro, porque sempre tem a terra prometida, sempre tem ali o sair da fornalha, sempre vai ter um escape reservado por Deus em nossas vidas. Então está sempre preparado. Então não se esqueça, Deus, ele tem o melhor para mim e para você, mas vai dar nossa persistência, vai dar força que nós temos para tomar o reino dos céus. Então, meu irmão, se você gostou desse vídeo, não deixa de se inscrever no canal se não for inscrito. E aqui, esse PDF que está disponível, esse conteúdo visual aqui, está totalmente disponível gratuitamente para download. Vai aqui na descrição.
clica no link que vai estar aí e você vai ser direcionado para o Drive do nosso canal. E você vai baixar isso aqui de forma totalmente gratuita. Aplica esse estudo na sua igreja, tem aí no seu smartphone, no seu tablet, no seu computador. É um ótimo material de estudo e eu quero te agradecer enormemente por estar aqui até esse momento. Se você quer abençoar meu ministério, faça o seguinte: compartilhe esse vídeo para muito mais pessoas. Tem pessoas que estão passando por dificuldades por causa das tribulações e talvez você toque a vida dele com este estudo. Então compartilha, por favor, e não deixa de comentar no vídeo o que você achou do estudo. Então eu te agradeço e peço que o Senhor Deus te abençoe. E também eu quero te dizer, a segunda parte desse vídeo, subsídio teológico, talvez eu faça aqui falando simplesmente aqui dessa parte branca do slide, onde eu vou estar falando aqui da interpretação profética de Daniel 3. Então não deixa de assistir se eu lançar o vídeo. Eu vou ver se eu lanço o vídeo também, tá bom? Então muito obrigado, não deixa de assistir os próximos vídeos e fica na paz.